Café com Zaidan hoje traz o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, minhoca da terra, né? Daqui da nossa região. Ele que foi prefeito reeleito, né? Eleito e reeleito 2013, 2020, deputado estadual também, secretário de Estado e hoje deputado federal, representando muito bem a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Por que não falar do litoral paulista, né? Porque ele representa essa região. Ele é presidente da Comissão de Portos e Aeroportos, Viação, também é presidente da Comissão Mista das Atividades de Inteligência, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Hoje vai bater esse papo conosco aqui, o Café com o Zaidan. Quem é Paulo Alexandre Barbosa? Conta um pouquinho quem é esse menino. Bom, Zaidan, é um prazer estar com você aqui mais uma vez para falar dos assuntos aqui da nossa Baixada Santista, falar dos assuntos de São Paulo, do Brasil também, né? Uma oportunidade de a gente sempre discutir. E Paulo Alexandre hoje é alguém que está trabalhando muito lá em Brasília, com essa experiência que eu tive a oportunidade de acumular nesses últimos 20 anos de vida pública, para trazer desenvolvimento para a região que eu represento, para o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, para a Baixada Santista, para o litoral, para o Vale do Ribeira. Essa é a nossa missão diária em Brasília, na busca de melhorar a vida das pessoas. Paulinho, ao longo dessa carreira sua aí, que apesar da pouca idade que você tem, mas a sua carreira já é longa politicamente, né? Você que foi secretário de Estado, 3 vezes secretário de Estado, 2 vezes deputado estadual também. Quais foram os maiores desafios nessa sua carreira? Olha, Zaidan, foram muitos desafios, né? Acho que não existe desafio que não possa ser superado com muita dedicação, com muito empenho. Sempre procurei me dedicar em relação aos desafios que se apresentaram, mas eu diria que se eu pudesse fazer uma escolha e apontar um desafio, foi ser prefeito da cidade de Santos durante o início da pandemia, né? A pandemia que afetou o nosso mundo, o nosso país, um momento que a gente não tinha resposta para muitas questões, não sabia se teria vacina, quando teria vacina, não sabia o impacto disso na vida das pessoas, dimensionar de forma precisa e governar a cidade, cuidar da vida naquele momento, foi o maior desafio, sem dúvida alguma, da minha vida, né? De poder fazer o melhor para a vida das pessoas, cuidar das pessoas, aquele momento de preocupação, de providenciar oxigênio, de providenciar leitos de hospital, de poder dialogar com as pessoas, explicar o que estava acontecendo, a necessidade de alguns comportamentos. Quando que eu imaginei, por exemplo, como prefeito, que teria que fechar o patrimônio mais democrático que a gente tem, que são as nossas praias aqui, né? Por exemplo, fui obrigado a tomar essa decisão para preservar a vida das pessoas. Enfim, foi uma experiência muito rica e são nesses desafios, né, que também se apresentam as principais oportunidades. É no momento de dificuldade que a gente encontra as melhores oportunidades, oportunidade de crescer, de aprender. Então, sem dúvida, foi um momento muito importante aí da minha trajetória. Se você pudesse voltar ao tempo, você mudaria algo do que você já fez? Muita coisa, né, Zaidan? A gente vai evoluindo, a vida é um constante processo de evolução e a gente vai acumulando aprendizados. Com o tempo, a gente vai aprendendo que algumas condutas, algumas posturas acabam conduzindo a gente com mais rapidez para caminhos bem-sucedidos. Então, realizar, por exemplo, parcerias com o setor privado na gestão pública foi um grande caminho para que a gente pudesse fazer entregas importantes aqui em Santos. Eu teria intensificado ainda mais essas parcerias, porque isso é importante. Enfim, é importante estar sempre aberto para aprender. E Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que diz que ninguém ignora tudo, e ninguém sabe tudo. Por isso, a gente aprende sempre, né? A vida é um constante aprendizado e a gente tem que estar sempre aberto para aprender, para evoluir. Olha, eu vou puxar um assunto aqui que é bem pertinente à nossa região, né? Santos tem o maior porto da América Latina, está situado em Santos e Guarujá, né? São as duas margens que compõem o maior porto da América Latina. Essa reforma tributária, na mudança do ISS, que é uma das grandes receitas
das duas cidades, tanto de Guarujá quanto de Santos, relativa à atividade portuária, no que você concorda com isso? Nessa mudança Olha, do Zaidan, ISS? primeiro dizer que a gente precisa da reforma tributária, né? O Brasil não aguenta mais essa carga pesada de impostos. O Brasil, e principalmente os brasileiros, né? Nós precisamos simplificar impostos, ter mais agilidade, mais rapidez, mais celeridade no dia a dia das pessoas. Nós temos, além da carga pesada, um número excessivo de tributos, né? O que não contribui para a agilidade da economia e aumenta a burocracia. Dito isso, a gente precisa também olhar nessa reforma tributária para algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, nós temos um pacto federativo que ele é desigual, ele é injusto. Por que ele é injusto? Porque quem mais arrecada, que é o governo federal, que é a União, é quem menos tem a responsabilidade na prestação de serviços. Seja na educação, a União, por exemplo, não tem uma escola de ensino fundamental. Quem tem as escolas de ensino fundamental são os municípios e os estados. Na hora de financiar a saúde, quem menos coloca dinheiro é a União. Quem mais tem serviços a serem ofertados à população são os estados e municípios novamente. Se a gente pega um hospital aqui, que é o hospital referência da Baixada Santista, o Hospital dos Estivadores, ele custa, Zaidan, 11 milhões todos os anos para funcionar. Desses 11 milhões, o governo federal entra com 1 milhão, 10%, ou seja, muito pouco, embora seja o ente que mais arrecada. Na área social, nós temos o mesmo problema. Financiamento de serviços sociais, de abrigo, de acolhimento, para atender a população em situação de rua. Quem menos coloca dinheiro? O governo federal. Quem mais coloca dinheiro com menor orçamento? Os municípios. Então, a reforma tributária, ela tem que vir para corrigir essas distorções e não para acentuar essas distorções, não para aumentar esse problema. Ela tem que diminuir esse problema. Como diminuir? Os municípios têm que arrecadar mais, tem que ter mais recursos. Se há qualquer regra em que o imposto sobre serviço ele sendo de alguma forma reduzido, diminuído, isso acaba impactando no dia a dia das cidades. Então, não é concebível. Agora, é importante a gente dizer, Zaidan, também que a gente vota no Congresso uma versão final da reforma tributária. A reforma tributária ela ainda está em discussão nas comissões, o relator da reforma tributária, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, está recebendo sugestões, está recebendo propostas, ou seja, não há uma versão final. Qualquer opinião conclusiva em relação a esse tema, ela é precipitada. Por que é precipitada? Porque nós só vamos saber qual é a versão quando ela for para o plenário. É a versão final, que é a que vale, com as modificações, com as sugestões, com as evoluções que a Câmara dos Deputados, fará nesse texto. E, obviamente, eu vou trabalhar para que os municípios não sejam penalizados, ao contrário, eles têm que ser valorizados dentro dessa proposta de reforma tributária que será encaminhada ao Congresso. Como dizia Franco Montoro, né, nós vivemos nas cidades, né? Não no Estado e nem na União, né? É verdade. Mas os municípios estão se movimentando porque já estão vendo uma perspectiva aí de perda de arrecadação, principalmente quando se unifica esses impostos, né, Paulo? Olha, a unificação, Zaidan, ela é bem-vinda, né? Eu acho que a gente precisa ter essa simplificação. É uma confusão tributária que existe hoje, né? É um número expressivo, muito grande de tributos. É PIS, é COFINS, é PASEP, é tudo. Quer dizer, nós temos que o quê? Reduzir, simplificar, unir num tributo só. Essa medida, ela é saudável, ela é bem-vinda, no meu ponto de vista, essa simplificação. O que não é adequado, no meu ponto de vista, é você retirar a arrecadação dos municípios e passar para o governo federal. Por quê? Porque o Brasil já é muito Brasília e pouco Brasil. Se arrecada muito em Brasília, há uma concentração excessiva de recursos no governo federal. Nós precisamos mudar essa lógica. Tem que ser menos recurso em Brasília e mais
nos 5.541 municípios brasileiros e nas 27 unidades da federação. Nossa. Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal, Café com o Zaidan. Paulo, você está bastante envolvido na atividade portos, aeroportos. Eu vou começar pelo aeroporto metropolitano, que ficará sediado na base aérea do Guarujá, que diz base aérea de Santos, mas fica em Guarujá. Você acha que esse aeroporto sai esse ano ainda? Olha, Zaidan, nós temos trabalhado muito lá em Brasília para, de fato, viabilizar o aeroporto do Guarujá, concretizar o aeroporto do Guarujá. A gente sabe que aeroporto de verdade é aeroporto que tem avião pousando e avião decolando. Aonde não tem avião pousando nem decolando, é conversa fiada, não é aeroporto. Então nós precisamos, de fato, ter o aeroporto em funcionamento. Para isso, são necessárias aí algumas etapas burocráticas ainda a serem cumpridas, do ponto de vista legal, as licitações que precisam ser feitas do cercamento, da pista e também da construção do terminal. Não havia recurso suficiente para fazer tudo. Se a gente tem recurso, por exemplo, para fazer o terminal, não tem recurso para fazer a pista, não tem aeroporto. Se tem recurso para fazer o cercamento e não tem dinheiro para fazer o terminal, também não tem aeroporto. Então, faltava recurso, isso foi viabilizado através aí do Ministério de Portos e Aeroportos. Agradecer ao ministro Márcio França, que foi muito sensível a essas reivindicações e complementou os recursos que eram necessários para que essa obra pudesse ser feita. Então, objetivamente, nós temos aí algumas ações também caminhando paralelamente, além das iniciativas públicas, para que o aeroporto possa ser, de fato, entregue no ano que vem. A expectativa, para ser muito objetivo aqui, é começar a obra no próximo semestre e entregar em 2024 esse equipamento para a população da Baixada Santista. Paulo Alexandre Barbosa. Paulo Alexandre Barbosa, você foi prefeito de Santos por 2 mandatos. Aliás, nasceu em Santos, né? Conheci muito bem o seu pai, foi vereador, foi prefeito, presidente de Câmara, quer dizer, uma pessoa bastante envolvida. E você teve a sorte de ter Paulo Barbosa como pai, né? E trilhado a carreira dele, né? Dos irmãos, você foi o único que pegou essa veia política, e muito bem, né? Foi um dos melhores prefeitos que Santos já teve, né? Nesse período 2013 e 2020. Santos teve muitos avanços, né? Nesse período. E você conseguiu também fazer o seu sucessor, Rogério Santos. Quanto ao Porto, Paulo, a gente sabe que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, tem uma atividade econômica bastante forte, tá? Hoje está sob o comando de um outro também minhoca da terra, que é Márcio França, que conhece muito bem a nossa região, foi prefeito de São Vicente, deputado federal e hoje ministro. Foi governador também do estado e hoje ministro de Portos e Aeroportos. O Porto, Paulo, ele gera uma interatividade muito grande com a região metropolitana da Baixada Santista, com o Brasil e com o mundo. Essa é a verdade. Mais de 30% do que entra e sai do Brasil passa pelo Porto de Santos. Você recentemente esteve com o secretário de Estado de Segurança, o Derrite, muito amigo meu também, eu conheço o Derrite de muitos anos, desde o tempo que ele cursou o Barro Branco lá, saiu oficial, e a nossa região está carente de segurança. Você conversou com ele justamente sobre isso, né, Paulo? Exato, Zaidan. Antes de entrar na situação específica do Porto, falar um pouco dessa questão da segurança, Zaidan, que é uma questão que nos preocupa bastante aqui na Baixada Santista. A gente sabe das ocorrências, né, que têm sido registradas aqui na Baixada Santista, o aumento da violência em várias cidades. Eu destacaria especialmente a cidade do Guarujá, impactada com essa questão de segurança, e nós precisamos, de forma objetiva, para melhorar a segurança, de mais polícia nas ruas, de mais policiamento, ampliar o efetivo da polícia. E foi isso que nós fomos pleitear ao secretário Derrite,
que nos recebeu muito bem. A ideia é ampliar esse efetivo com os profissionais que estão em formação na Academia da Polícia Militar. Existem, nesse momento, 878 policiais em formação. No final do ano, essa formação é concluída. O compromisso feito pelo secretário Derrite é que a Baixada Santista será a região priorizada no envio desses policiais. E não é para a Operação Verão, Zaidan. Operação Verão também nós vamos pedir para que ela seja intensificada, ampliada, fortalecida, mas a Operação Verão ela tem um tempo de duração. E nós precisamos dos policiais aqui em caráter permanente. Eles têm que ficar aqui o ano inteiro, né? O ano inteiro, para que a gente possa ter uma região mais a população que vive aqui, de Bertioga até Peruíbe, e também para a população flutuante, os turistas que nos visitam durante a época da temporada. Então, esse é o compromisso do secretário, nós vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos fiscalizar para que esse efetivo possa, de fato, ser disponibilizado aqui para a Baixada. E uma outra coisa que é importante dizer, a responsabilidade constitucional, legal, da segurança pública é do governo do Estado. Mas tudo aquilo que impacta na vida do cidadão, nas cidades, deve ser motivo de preocupação das prefeituras, dos prefeitos, que podem fazer a sua parte para ter uma cidade mais segura. Como os prefeitos podem ajudar? Primeiro, zeladoria da cidade, né? Iluminação pública, evitar deixar lâmpadas queimadas, fazer a poda de árvore adequadamente, com a frequência adequada, né? Fazer toda roçar grama, né? Para que a gente possa ter ambientes mais bem cuidados. E esses ambientes mais bem cuidados ajudam a melhorar a segurança. E o outro ponto, Zaidan, fundamental é tecnologia. Tem que investir em tecnologia. Câmeras de monitoramento espalhadas pelas cidades para inibir essas práticas de violência, né? Isso é muito importante para a população ter mais segurança, né? Monitoramento, hoje tem softwares de inteligência, modelos bem desenvolvidos que garantem mais segurança à população. Tá certo. Porto Valongo, é um projeto seu que você vem vindo aí com ele, aquela ocupação, urbanização e melhoria daquela área ali do Armazém 1 a 8. Como está esse projeto do Porto Valongo? Você falou tanto de fazer um modelo tipo Porto Madeiro da Argentina, eu estive lá, vi. Como está isso daí, Paulo? Olha, Zaidan, esse é um projeto que a Baixada Santista sonha também há décadas. Eu digo que é mais uma lenda urbana que a gente tem aqui, né? Porque são projetos que são discutidos e, infelizmente, não saíram do papel. Então, nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Nós tivemos uma conquista importante, Zaidan. Os armazéns ali do Valongo, o primeiro passo qual era? Era transferir para a prefeitura. O meu sonho, enquanto prefeito, foi o quê? Receber esses armazéns. Infelizmente, não foi possível. A época, o governo federal não decidiu dessa forma. Em menos de 100 dias de mandato, nós conseguimos o quê? A transferência dos armazéns para o município. Esses armazéns são, hoje, da Prefeitura de Santos. Podem ser explorados pela Prefeitura de Santos. Então, as intervenções, as obras de revitalização, Zaidan, nós também conseguimos viabilizar através de uma parceria com a iniciativa privada. Quando eu fui prefeito, você sabe disso, a gente implantou aqui uma lei exigindo contrapartida das empresas portuárias para a cidade. E, nesse caso específico do Valongo, já foi assinada uma parceria com a empresa COFCO, uma empresa chinesa, que vai fazer a primeira etapa da revitalização dos armazéns do Valongo. Então, em primeiro lugar, primeira conquista, foi conseguir os armazéns para a cidade. Hoje, os armazéns estão com a prefeitura. O 456, armazém 456, estão com a prefeitura. Primeira conquista importante. Segunda conquista, garantir recursos da iniciativa privada para fazer essas obras. Também conseguimos isso, já está assinado, contrato assinado. Obra iniciada esse ano e a primeira etapa entregue no próximo ano, Zaidan. Pode colocar esse terno bonito aí, que ano que vem você vai vir aqui a Santos participar da inauguração do primeiro armazém do Valongo, que vai mudar a história do Valongo, vai mudar a história do Santos e a história da Baixada Santista, né? Porque quando a gente fala, o Porto leva o nome de Santos, mas você sabe muito bem que tem gente de Bertioga que trabalha em Santos, tem gente do Guarujá que trabalha em Santos, muita gente, aliás, de São Vicente, Praia Grande, a gente está numa região metropolitana, então vai ajudar
a alavancar a Baixada Santista, que é a nossa prioridade. Então, um projeto concreto que a gente está trabalhando com muito empenho no dia a dia para tirar do papel. Tá certo. Falar de um assunto importante aí que já se fala há muitos anos, que eu ouço falar nessa travessia seca Santos-Guarujá. Agora parece que vai, com o ministro Márcio França, a coisa parece que vai caminhar. Márcio França já fez uma tentativa, quando era governador, de fazer essa ligação seca Santos-Guarujá. Você está ao par de como está esse processo, Paulo? Sim, Zaidan, nós temos um dos primeiros projetos que eu tive a oportunidade de apresentar na Câmara, na verdade foi o segundo projeto, Zaidan, foi a criação de uma frente parlamentar da ligação seca Santos-Guarujá. Esse tema é um tema prioritário para o nosso mandato, a gente está trabalhando com muito empenho para que essa obra possa ser feita, né? É uma obra que vem sendo discutida há 100 anos na Baixada Santista, um século, bom repetir, um século, 100 anos de conversa e só papel para lá, só papel para cá e nenhum tijolo colocado nessa obra. Então nós estamos trabalhando, já há um projeto básico, há um projeto executivo, há licenças ambientais expedidas. O que, do meu ponto de vista, é preciso é somar os esforços do governo federal. O Márcio França já determinou prioridade absoluta do Ministério de Portos e Aeroportos, que é o ministério que ele está à frente, para fazer essa obra, prioridade da autoridade portuária. O presidente Lula também já aprovou esta obra, e eu tive também com o governador Tarcísio, que garantiu o aporte de recursos para a execução dessa obra. Então, a nossa expectativa ela é muito positiva. É fundamental que a gente deixe essa disputa política de lado, Zaidan, essa disputa partidária, essa disputa ideológica, fique em segundo plano e a gente possa trazer o governo federal junto com o governo estadual para essa discussão, para que essa obra possa sair do papel. Até hoje não saiu por quê? Por desse conflito. Então, na gestão passada, o governo estadual queria fazer a ponte e o governo federal queria fazer o túnel. E aí, o que aconteceu? Não sai nenhum e não sai outro, porque um não deixa o outro fazer. Agora, nós precisamos colocar todo mundo na mesa com maturidade, com responsabilidade política, responsabilidade com o cidadão e avançar concretamente para fazer essa entrega. O ministro Márcio França tem falado em todos os seus discursos dessa prioridade, já tem dinheiro na autoridade portuária, mais de 2 bilhões no caixa da autoridade portuária, já tem dinheiro para começar a obra e também para que ela possa ser concluída com as fontes de recurso aí de arrecadação durante a execução da obra. Quando se quer fazer, faz, né? Eu lembro quando você falou, vou fazer a entrada de Santos, o governo federal põe dinheiro, o governo estadual põe dinheiro, o governo municipal põe dinheiro. Você falou, vocês querem ajudar? Vem com a gente, mas eu vou fazer a entrada de Santos. E você fez, depois aportou um pouco, outro aportou outro pouco, mas você fez. É assim que tem que ser feito, Zaidan. As grandes conquistas, as grandes intervenções, elas não podem ser personalistas, né? Individualistas, aliás, nenhuma delas, mas principalmente as grandes, né? Ninguém faz nada sozinho, não adianta pensar, olha, eu vou resolver, eu fiz o túnel, eu fiz a ponte. É uma vaidade, assim, burra, né? Porque ela não permite que as questões que são estratégicas para nossa região avancem. Então, essa é uma obra que tem que ter a participação de todos, né? E aí, eu não quero saber se o governo é do PT, se o governo é do Republicano, se o governo é do PSDB, se o governo é do PCdoB. O dinheiro é público, é do cidadão. Essa é uma obra para melhorar a vida das pessoas. No fim do dia, o objetivo de uma obra dessas, Aidan, é garantir que hoje o cidadão, que é a mulher, que é o pai de família, que é a mulher que é arrimo de família, que ela possa sair de casa, por exemplo, que sai 4 horas da manhã do Guarujá para trabalhar em Santos, entrar 6, 7 horas, que ela possa sair 5, de repente, que ela que leva, a mulher que leva 3 horas para chegar em casa, que ela possa levar 1h30, 2, para quê? Para ficar mais tempo com o seu filho, para ficar mais tempo com a sua família. Essa é uma obra que está sendo feita, pensada e planejada para melhorar a vida das pessoas. Esse é o resultado de uma obra como essa. É para isso que a gente tem que trabalhar. E melhorar a vida das pessoas não tem viés partidário, não tem bandeira política. É uma missão de todos nós que estamos na vida pública. Por isso, meu objetivo como presidente da Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá é fazer o quê? Trazer todos para essa mesa
de discussão para que a gente possa avançar. Tá certo. Paulinho, a gente sabe que você é um político de sucesso, né? Vem sendo aí cortejado por diversas siglas partidárias, dentre elas o Kassab, eu acho que já vem te namorando aí para você pensar no PSD, o Tarcísio também já vem falando para você pensar no republicano, você foi eleito pelo PSDB, né? Você fica no PSDB ou pensa em mudança de sigla sem perder o mandato? Lógico, né? Olha, Zaidan, essa questão de partido, ela não está na minha prioridade nesse momento, né? Eu acho que o importante, cada vez mais, eu vejo, né? Nós temos um sistema partidário que precisa de uma reforma política. Do meu ponto de vista, a gente tem um sistema partidário que é falido. Quase 40 partidos. Nós não temos quase 40 ideologias no Brasil, formas de pensar o nosso país. Nós temos muitos partidos que foram criados para interesses que não são republicanos. Acho que é importante que a gente tenha aí um filtro, ter uma redução significativa do número de partidos. Na minha visão, cabem no máximo 5 partidos políticos no Brasil. É isso que deve ser feito. Nos Estados Unidos você tem os republicanos e democratas, por exemplo. Aqui, se nós tivermos 5 partidos, já está de bom tamanho. E acredito mais, Aidan, porque isso não está na minha prioridade, porque as pessoas, o eleitor, ele vota muito mais nas pessoas do que propriamente nos partidos, né? Eu tive a oportunidade, durante a minha trajetória, agora nessa última eleição, de apresentar ao eleitor aquilo que eu fiz durante a minha vida pública, as nossas realizações, e acredito que o eleitor tenha feito opção de voto em função daquilo que nós apresentamos, e muito pouco em função da questão partidária. Então, o meu compromisso qual é? Primeiro, retribuir a confiança que eu tive do meu eleitorado e poder fazer um bom trabalho representando o meu estado, o estado de São Paulo, em Brasília, fazendo entregas que são importantes. Eu estou focado nisso. Isso que é importante, não é? Eu agradeço aos convites, né, que têm sido feitos, as abordagens que eu tenho recebido, mas nesse momento meu foco é o quê? É entrega para a população, resultado para a população, e a questão partidária ela está em segundo, eu diria que em terceiro, quarto, quinto plano, né? Não está na ordem das minhas prioridades. Eu estou focado realmente em fazer um bom trabalho em Brasília para a região que eu represento. 1 minuto para você dar o seu recado aí e também falar como você imagina Santos daqui a 10 anos. Olha, Zaidan, eu quero agradecer pela sua oportunidade aqui de participar desse programa do Café com o Zaidan. Espero que das próximas vezes a gente possa fazer esse programa presencial aí, ao vivo, e também com aquela mesa de café aí que só você sabe preparar, né, Zaidan? E a gente sabe que a região da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, ela tem muitos desafios. São muitas as demandas. Nós precisamos aproximar o governo federal da nossa região, do nosso estado, trazendo recursos, né? Eu, quando me coloquei como candidato a deputado federal, falava sempre que gostaria de fazer um trabalho diferente em Brasília. E por que um trabalho diferente? Porque eu quero resultados diferentes. Eu quero chegar ao final desses 4 anos de mandato, Zaidan, e ter outra história para contar. Não repetir a mesma história que a gente ouve há décadas. Eu quero poder falar, olha, em relação ao aeroporto do Guarujá, vamos discutir a expansão de voos do aeroporto do Guarujá. Mais voos. Por quê? Porque a gente já tem vários lá, nós queremos mais. Em relação ao Valongo, nós vamos discutir a revitalização de outros armazéns, porque já existem armazéns operando, funcionando. É assim que eu penso o futuro, com ações concretas. Obra da ligação seca Santos-Guarujá, iniciada, né? Importante que a gente possa iniciar essa obra. É importante que a gente possa ter uma outra história para relatar à população, escrever novos capítulos dessa história, e para escrever essa história diferente, a gente precisa fazer um trabalho diferente. É isso que eu estou procurando fazer em Brasília, honrar os milhares de eleitores que me deram a possibilidade de representar a nossa região lá. Olha, essa caneca aqui é sua. Eu vou levar ou em Santos ou em Brasília, porque ela é sua, presente. Café com Zaidan. Quero ver, vou cobrar, hein, Zaidan? Tá certo. Essa caneca e pode levar aquela revista bonita também. Habite, vou levar da inauguração da escola que levou o nome do seu pai, a melhor escola de Santos. Vou levar a reportagem da revista, a revista com essa reportagem. Obrigado, meu amigo. Abraço, Paulinho, muito obrigado. Bom dia para você.
Obrigado, bom dia, grande abraço. Obrigado. Café com o Zaidan termina aqui.